Joel, capítulo 2. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Versículo 23. Certa vez fui questionada acerca da condição espiritual do mundo cristão atual. E ao ponderar sobre a nossa realidade, me deparei com um quadro caótico e degradante. Percebam que não fui questionada acerca da condição espiritual do mundo inteiro, mas apenas no contexto cristão. A verdade é que perdemos a noção de que existe diferença entre o santo e o profano. Entre doutrinas e tradições, vivemos em uma geração que perdeu a essência do Evangelho devido à falta de contato com a palavra de Deus. Há uma luta entre relativismo e legalismo que tem paulatinamente dividido a comunidade cristã e a afastado do relacionamento com o Criador, desviando o foco da verdadeira adoração, conforme o assim diz o Senhor, para uma falsa adoração, conforme o assim diz o homem que o Senhor disse. Envolvidos em uma guerra de teorias humanas, muitos se posicionam em suas trincheiras, pensando estar sob a bandeira de Deus. Seus gritos em defesa de uma guerra já fadada à derrota abafam a voz de rebate e o som da trombeta que já anunciam o dia do Senhor, que vem, já está próximo. E enquanto se preocupam com suas ideias equivocadas, Satanás avança em destruir suas famílias e qualquer possibilidade de salvação, afastando-os da verdade que liberta e do céu que lhes foi preparado. São famílias e igrejas que lutam entre si, esquecendo-se do que disse Jesus. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus capítulo 12, versículo 25. O último chamado de Deus a cada ser humano tem sido feito pela pessoa do Espírito Santo, e isto com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 26. A sua voz não pode ser ouvida por aqueles que se degladiam entre si, mas por aqueles que não empurram uns aos outros e que rasgam o coração perante Deus. O Senhor levanta a voz diante do seu exército de oração e não de murmuração. Um exército que entende que Deus não aceita nada menos do que a entrega de todo o coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. O cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo de forma completa e real consiste em uma busca pessoal, constante e baseada em renúncias. É algo que se dará do individual para o coletivo, e nem todo aquele que busca está necessariamente disposto a responder a essa promessa. Como na parábola das 10 virgens, em que todas estavam juntas no mesmo propósito de adentrar as bodas do noivo. Contudo, apenas metade delas estava realmente pronta para o casamento. Apenas metade entendeu o que significa o dobro do azeite. O derramamento do Espírito não é uma promessa exclusiva para alguns, mas para toda a carne, como está escrito, inclusive para os servos e as servas. No entanto, o que definirá quem estará salvo e quem estará perdido será a resposta de cada ser humano ao último chamado de Deus. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eis a porção dobrada do azeite e a solução para o verdadeiro reavivamento. A união entre o poder do Espírito Santo e o instrumento humano cooperando com ele. No Pentecostes, os discípulos estavam vivendo um momento de grande fragilidade. A morte de Jesus havia destruído toda a esperança e expectativa de um reino superior. Contudo, ao contemplarem o seu Salvador ressuscitado,
e ouvir-lhe a voz de conforto por 40 dias até a sua ascensão, receberam o ânimo que precisavam para perseverarem unânimes em oração. Atos capítulo 1, versículo 14. Na certeza de que receberiam o poder do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8. A partir do momento em que os discípulos reconheceram as suas limitações e a dependência da graça de Cristo, invocando o nome do Senhor em oração, a promessa se cumpriu. Da mesma forma, quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal, passamos a fazer parte do corpo de Cristo e, como membros deste corpo, precisamos buscar a mesma comunhão que levou os discípulos a receber a promessa através de uma vida de oração e perseverança. Deus tem seus escolhidos em todos os cantos da terra. Há uma igreja invisível em Babilônia que no devido tempo aceitará o convite. Sai dela, povo meu. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. São pessoas que invocam ao Senhor e o amam conforme a luz que receberam. Creio que a obra do Espírito Santo já está quase a ser concluída e que igrejas inteiras hão de aceitar a verdade presente, como já tem acontecido. A promessa do reavivamento pelo Espírito Santo não corresponde a um diploma de doutorado em Bíblia, mas a um chamado do Pai de amor aos seus filhos pobres de espírito. Mateus capítulo 5, versículo 3. A salvação em Cristo não se limita aos mestres das Escrituras, mas é para os que vivem, ainda que na ignorância do incompleto. Para Jesus, não há diferença entre atiradores de pedras religiosos e uma prostituta arrependida. Ele os ama de igual forma, mas a nossa atitude é o que definirá o nosso destino eterno. João capítulo 8, versículo 9. Não é o lugar em que estamos, mas diante de quem escolhemos nos curvar. Deus tem uma igreja pura na terra, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, que não é convidada a viver um farisaísmo, mas um cristianismo que reflete a imagem do seu Criador. Muitos há que, guiados pelo Espírito Santo, estão se unindo a esta igreja sem nem mesmo se dar conta. O Evangelho eterno é uma mensagem para todos, a cada nação e tribo e língua e povo. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. E o Espírito Santo tem feito esta obra com primazia e grande pressa. Não temos o que temer se o Espírito do Senhor é o nosso guia. Jamais seremos envergonhados se temos um relacionamento pessoal e diário com o Senhor. Que aceitemos hoje a provisão divina, tomando posse pela fé da chuva temporã que rega o nosso coração no trabalhar diário, preparando-nos para a chuva final. Então, estaremos entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Vigiemos e oremos. Bom dia, sobreviventes dos últimos dias. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Deixo aqui meu abraço virtual a você, querida leitora. Que Deus te abençoe com sabedoria, saúde e vida plena em Jesus. Oremos por um coração verdadeiramente convertido e preparado para receber a chuva serôdia. Rosana Garcia Barros.